Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permanecei no meu amor, diz Jesus. Esse verbo permanecer, ele está intimamente ligado ao verbo pertencer. Só permanece quem pertence, só consegue pertencer quem permanece. Essa permanência no amor de Deus, Deus foi capaz de dizer isso porque nós pertencemos ao amor dele. Foi por graça dele. Até mesmo a leitura de ontem dizia: quando ainda éramos pecadores, Deus veio ao nosso encontro. Quando não merecíamos, Deus veio ao nosso encontro. E essa é a verdade. A permanência nossa no amor de Deus é por graça dele que nos fez pertencer a este amor. Você pode sair daqui com a certeza no coração: você pertence ao amor de Deus. E por isso você pode permanecer no amor de Deus. Mas o que é este pertencer ou esse permanecer que está intimamente ligado a essas duas, que estão intimamente ligadas a essas duas coisas? Jesus continua no Evangelho dizendo: se guardardes, condição, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Se, por graça de Deus, eu pertenço ao amor de Deus, se por graça, pertencendo, posso permanecer ali, a condição para que eu permaneça, Deus está me dando: guardar os mandamentos dele. O que é guardar os mandamentos de Deus? É nós sermos vaquinhas de presépio com a viseira aqui, dizendo somente amém, amém. Não. Guardar os mandamentos de Deus é fazer aquilo que a lei de Deus resume em um único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós estamos ainda vivendo essa semana, que no domingo o evangelho foi esse: assim como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nós podemos nos colocar diante desse amor de Deus, e para pertencermos e permanecermos, a primeira condição é guardar. Guardar significa colocar no coração e se decidir em. Se eu guardo o amor de Deus, se eu permaneço no amor de Deus, se eu pertenço ao amor de Deus, guardar os mandamentos de Deus significa: eu vou colocar em prática a única coisa que Deus me pediu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas aí isso pode ficar ainda mais claro para nós. O que é guardar os mandamentos? O que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Primeira leitura daqui nós ouvimos. Nós estamos no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. Estamos no primeiro concílio da igreja, o chamado Concílio de Jerusalém. Havia uma discussão entre os apóstolos, principalmente porque os apóstolos que estavam em Jerusalém achavam que a graça de Deus vinda por Jesus Cristo era somente para os judeus. Paulo e Barnabé chegam e falam: não, isso também aconteceu com os pagãos. Pedro toma a palavra e diz: isso também aconteceu com os pagãos. Porque eu estava presente quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Ok, então vamos nos reunir como igreja e vamos decidir o que é. Aconteceu o primeiro concílio,
O primeiro momento em que a igreja nascente coloca algumas coisas. E a primeira coisa que a igreja nascente coloca é: não existe distinção. A graça de Deus é para todos. Ou seja, permanecer no amor de Deus, porque pertencemos ao amor de Deus, a primeira coisa é guardar os mandamentos de Deus. E guardar os mandamentos de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para facilitar, não façamos distinção de pessoas. Todos são merecedores da graça de Deus. Todos. Pensa aquela pessoa que você até pode dizer assim: esse não tem mais jeito. Esse tem jeito sim, porque Deus é maior do que ele. Esse tem jeito sim. Se o meu coração permanece com Deus, porque eu pertenço ao amor de Deus, guardando os mandamentos, eu preciso ter claro: todos são merecedores desta graça. Não existe nenhuma pessoa, não existe uma pessoa que não seja merecedor dessa graça. Pense naquela pessoa pior da face da terra. Por aquela também Jesus morreu e morreria quantas vezes fosse necessário. Por isso, não percamos a esperança que todos podem chegar ao conhecimento de Deus. Aquele que permanece no amor, aquele que pertence ao amor de Deus, não perde a esperança. Seja quem for, é merecedor da graça de Deus, como o próprio Pedro vai dizer. Deus, que conhece os corações, testemunhou ao favor destes pagãos, dando-lhes o Espírito Santo como deu a nós. Nós muitas vezes podemos nos achar melhores do que muitos outros. Eu poderia até dizer: quem garante que eu, ou cada um de nós que estamos aqui, somos melhores do que aqueles que fazem arruaça, daqueles até mesmo que negam a Deus? Quem pode garantir isso? Se Deus derramou o seu Espírito também sobre eles, se Deus também derramou o seu sangue por eles. A segunda coisa daquele que permanece, pertence ao amor de Deus, é ter consciência de que todos são merecedores. E a terceira e última coisa, quando Tiago toma a palavra no concílio de Jerusalém e diz: Simão acaba de nos lembrar, como desde o começo, Deus se dignou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Se eu permaneço, pertenço ao amor de Deus. E assim eu guardo os mandamentos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu não vou atrapalhar a Deus colocando exclusões, dizendo este merece, este não merece. Trabalhemos afinco é a terceira coisa. Trabalhemos afinco para que todos sejam evangelizados. Antes de nós dizermos se este merece ou não merece, tenhamos a coragem de evangelizar todos afinco. Até mesmo aquele que nós achamos que por estar já não precisa mais. Ou muitas vezes podemos até nos escandalizar, que é muito pior. Podemos nos escandalizar com aqueles que estão dentro da igreja, que já se dizem homens evangelizados, mulheres evangelizadas. Vamos evangelizar afinco este. Se alguma coisa acontece que este ainda dá algum testemunho que não é evangelizado, se você permanece e pertence ao amor de Deus, tenha a coragem de ir afinco evangelizar este, que mesmo estando, ainda não está totalmente dentro. Que mesmo estando, ainda traz sinais de vida velha. Que mesmo estando, ainda pode até mesmo, como Judas, trair Deus. Como Pedro, negar a Deus. Todos nós somos merecedores dessa graça. Por isso, quem permanece e pertence ao amor de Deus, toma afinco a evangelização para levar a
até as últimas condições, o Evangelho de Deus, aquele coração que humanamente falando, nós podemos dizer, ele não merece. Ele já está longe. Ele já está perdido. Para Deus ele não está perdido. Porque até o último suspiro dessa pessoa ela pode se converter. Que eu e você não nos tornemos pedras de tropeço a ninguém. Pelo contrário, nos tornemos pontes que ligarão esta pessoa ao coração de Deus e o coração de Deus a essa pessoa. O que a liturgia nos pede hoje? Se eu pertenço e permaneço no amor de Deus, eu me torno ponte desse amor que é derramado em todos os corações. Não sejamos muros, mas pontes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.